Senhoras e senhores do Grupo Espírita André Luiz, minhas saudações. Hoje nós vamos falar do tema a oração e o intercâmbio com o mundo espiritual. E nós, espíritas, também usamos a palavra prece, né? A oração ou prece. Então, nós rotineiramente chamamos de prece, e aí a gente pergunta o que é prece, né? Prece quer dizer pedido, súplica, voto, desejo. E o Gandhi diz para nós que a prece, a oração, é uma comunicação do divino conosco, ou nossa com o divino. É uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. A Joana fala que é uma projeção de pensamento a partir do qual se irá estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade vai depender do teor vibratório de quem ora. E quem recebe essas preces, quem recebe essas orações? Dirigidas a Deus, espíritos servidores da vontade de Deus. Dirigidas aos bons espíritos, são reportadas a Deus. Então, o Evangelho diz para nós que quando orarmos a outros seres que não a Deus, nós estamos recorrendo a intermediários, né? Intercessores, porquanto tudo acontece com a permissão de Deus. Então, orar, estar nesse estado de oração, de prece, esse estado d'alma, esse estado de sintonia, de conexão, entrar nessa corrente fluídica, é um pouco estar absorvendo e tomando consciência do Deus que habita em nós. Leva-nos, esse ato, a fazer com que a gente entenda essa dimensão de quem somos e passa por um processo, na verdade, de autoconhecimento. Nós, quando estamos em oração, nós fazemos uma reflexão, nós aprendemos que tem toda uma dinâmica o ato de orar. Então a gente se humilda, a gente se coloca diante de Deus, a gente se reflexiona, a gente pede, a gente agradece, a gente louva, fazemos tudo isso durante a prece. Então, quais são esses atos fundamentais que nos colocam nesse momento, nesse ato de orar, que é um ato fundamental para o nosso viver, para a limpeza dos nossos pensamentos, para o aumento da nossa esperança, da nossa confiança, para estabelecermos um sentimento muito importante na nossa vida, que é o sentimento da gratidão. Esse intercâmbio com a espiritualidade, então todas as vezes que a gente se coloca em pensamentos elevados, nós estamos fazendo essa correlação. E quais são os atos fundamentais que estão íncitos nesse ato de orar, nesse ato de fazer a prece? Agradecer, louvar e pedir, não é? Então nós agradecemos e pedimos, na verdade, pelos outros, por nós mesmos, pelos encarnados e pelos desencarnados. Já que os espíritas, nós agradecemos, nós entendemos que a nossa vida é uma oportunidade, que essa encarnação é um pedaço, é uma existência nossa aqui, é uma parte que nós trabalhamos aqui para esse nosso progresso, e a vida, é uma parte da vida na matéria, da vida encarnado, nós encarnados, porque a vida é única, nós estamos nessa existência. Então, diante desses atos fundamentais de louvar, pedir e agradecer, nós nos reportamos ao Pai Nosso, que é uma oração
universal, ensinada por Jesus, não é? Então, quando a gente fala Pai Nosso, nós estamos num ato de louvar, de reverenciar. Quando a gente suplica, quando a gente pede, então a gente pede que venha a nós o seu reino, pede o pão de cada dia, pede perdão pelas ofensas e pede forças para resistir à tentação. Teu é o reino, o poder e a glória é outro louvor e é também uma forma de agradecimento que está implícita nesse nosso ato de orar. Nós espíritas falamos muito dessa questão das preces decoradas, mas precisamos abrir um parêntese que, na verdade, quando oramos o Pai Nosso como uma oração universal, esse ato, conscientemente, entendendo daquilo que estamos dizendo, falando profundamente, e também nas horas em que estamos atabalhoados, mente confusa, quando nós nos reportamos à espiritualidade, quando nós fazemos um Pai Nosso, como esse Pai Nosso é feito todo o tempo por muitas pessoas de muitas religiões, inclusive, quando nós fazemos essa oração no momento que nos atemos a uma prece decorada, ela também vai entrar nessa corrente fluídica, porque muitos outros estão fazendo. Nós estaremos beneficiando, sendo beneficiados quando fazemos a prece. Então a prece ela é bem-vinda de todo modo. De todo modo ela é bem-vinda. A Joana de Ângeles e o Herculano Pires também falam desse ato, né? Dessa conexão que a gente faz com o mundo espiritual através das preces, das orações. Então, a Joana se refere dizendo que é um recurso de reforma íntima para o nosso equilíbrio e para a nossa paz de espírito, porque nós nos colocamos a refletir quando vamos orar. Nós nos colocamos em reflexão. Então, é um recurso de reforma, é uma autoavaliação. E o Herculano Pires diz o seguinte: a prece é uma poderosa arma de que o espírita dispõe, como ensinou Kardec, como o proclamou Leon Denis. A prece verdadeira, brotada do íntimo, como fonte límpida, brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. A prece é construção, é semear o futuro e é abrir as portas para a própria história. Então, nós estamos o tempo todo fazendo essas conexões, fazendo essas ligações com o plano espiritual. Manuel Filomeno ainda orienta: é na prece que encontrarás a resistência para manter-te de pé e triunfar. Muito mais do que inimigos de fora, encontrarás os de dentro. Tuas paixões egóicas, que geram sombras densas, então irás precisar da oração para diluí-las. Então, essa ideia da prece e essa qualidade, essa asepsia que a gente faz na alma, esse remédio para a nossa saúde, essa recomposição fluídica para o nosso perispírito, essa limpeza para o pensamento, essa energia para a saúde mental, física e espiritual, a prece, ela terá qualidade baseada em alguns requisitos, por assim dizer, se é que a gente pode chamar isso de requisito, mas a humildade. O tempo todo se fala disso. O livro o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, quando fala o capítulo Pedi e Obtereis, e diz lá todos os atributos, a eficácia, como orar, maneiras de orar e etc. E lá estão os requisitos, como a humildade, que nos coloquemos diante de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, do nosso guia espiritual, com humildade,
o ideal é que a gente se recolha. Evidente, a questão da privacidade, é evidente que vai ter hora que nós vamos fazer algum tipo de oração num momento que vai precisar ser apacentado algum ambiente, não é? Então, prece é para todo lugar. Mas essa que é uma reflexão, que é o trabalho da reforma, é o trabalho da conexão mais límpida com a espiritualidade, há que se fazer de modo privado, recolhido. Ela também tem que ter objetividade. Então, nós não vamos nos colocar em evidência, vamos nos humildar e vamos examinar as nossas limitações e que pedido a gente está fazendo, o que a gente quer, qual é o momento de agradecer, qual é o momento de louvar, qual é o momento de pedir. Também ela deve estar eivada de misericórdia, porque é um pouco o entendimento de quem somos, onde estamos e quem são todos aqueles que estão ao derredor. Outra questão fundamental, outro requisito é a disponibilidade para a autotransformação, já que a gente citou antes, nós falamos antes que ela suscita a reforma íntima, é um exercício para a reforma íntima, é um exercício para a busca da paz. Então, a prece, quando nós estamos em situações aflitivas, como a gente citou atrás, o Manuel Filomeno dizendo que nós vamos precisar de resistência para se manter de pé e triunfar. Ele diz que muitas vezes os nossos inimigos internos nos atrapalham para que a gente possa fazer essa conexão com a espiritualidade, com o mundo espiritual, como assim dizemos. E daí, muitas vezes a gente faz a prece e ela fica só no nosso desejo, porque essa confusão mental faz com que o problema chegue primeiro do que a nossa calma, a nossa paciência e a inspiração da espiritualidade para que a gente possa resolver a nossa questão, para que a gente possa aclarar as nossas ideias. Muitas vezes elas ficam só no nosso desejo, porque nós ainda não estamos muito bem treinados para fazer as preces e fazer essa conexão com o mundo espiritual. Também tem um outro momento que a gente pode assim dizer que a prece chegou atrasada, porque nesse caso ela vai nos ajudar a apagar o fogo, porque evitar o incêndio a gente não conseguiu. Não fomos prudentes, previdentes, não nos preparamos antes. E aí esquecemos de fazer essa sintonia, essa conexão, então vamos para um passo adiante. É importante também que a gente entenda, não é? Isso é fundamental, né? Que nós entendamos que o pensamento, né? A prece como um veículo que o pensamento transporta através do fluido cósmico universal. Então, nós vamos chamar a espiritualidade, fazer essa corrente, fazer essa transmissão de pensamento. Nós vamos dirigir o nosso pensamento com essa corrente fluídica para um ser, para o espaço, né, para o encarnado ou desencarnado. Essa corrente ela se estabelece entre o plano material e o plano espiritual através do fluido cósmico. Então, essa corrente ela chega e é como se fosse o ar transportando o som. É muito interessante. E essas comprovações a gente tem muito quando na mesa mediúnica nós recebemos os espíritos, os amigos espirituais, e as inspirações e as intuições que o nosso guia nos dá, e também o momento em que nós somos intuídos para orarmos com aquele que recebemos, com aquele que acolhemos, e à medida que vamos falando, porque a prece, essa corrente fluídica,
ela é toda envolvida pela força do nosso pensamento, mas ela tem um outro potencial incrível de conexão com o mundo espiritual, que é o amor que sentimos, a compaixão que desenvolvemos, a consciência que temos de estarmos ali sendo um instrumento de Deus, um instrumento de Jesus, e seres tão falíveis quanto aqueles que acorrem ao nosso ambiente. Mas à medida que vamos orando, à medida que vamos vibrando fluidicamente pelo pensamento e as nossas palavras, muitas vezes nós sentimos essas vibrações imantarem, envolverem o espírito, acalmarem, e eles nos revelam: eu estou ficando com sono, eu estou ficando mais calmo, sabe? A voz da senhora está me dando uma paz, que na verdade não é a minha voz, são as emanações, são as vibrações, são as preces feitas e com aquela intenção, com aquele amor e com a ajuda, evidentemente, da espiritualidade. Muitas vezes, certa feita, recebemos uma mãe que deixara o seu filho em tenra idade e o seu desespero era tamanho. Então pedimos, eu dissera: vou pedir à Divina Senhora, porque ela dissera que era católica, etc. Então vamos pedir à Divina Senhora, que a senhora acredita tanto, que ela possa enviar os seus mensageiros para acalmar. Uma mãe conhece outra mãe, uma mãe acalma outra mãe. E aí eu fui pedindo à Divina Senhora que consolasse aquela mãe, porque ela compreendia aquela dor e etc. Essa fala era uma prece, era uma forma de consolo e era uma prece. E ela dizia: eu recebo, eu estou mais calma, eu vou parar de chorar para poder ouvir e entender que momento é esse, onde eu estou e como eu vou poder conseguir esses recursos. A senhora sabe, eu estou tão desesperada que eu nem conseguia mais fazer nenhuma oração, apesar de eu ter tido a minha religião e a minha fé. Então vejam como a espiritualidade, como os testemunhos das orações, as orações que acalmam, as orações que curam, as orações que consolam, as orações que fortalecem. Então, somos todos instrumentos de tudo isso, a serviço de Deus. E buscamos isso também para todos nós. É claro que nós temos os nossos momentos de desassossego, de desalento, mas a confirmação de que o mundo espiritual está permanentemente conosco, que esse intercâmbio entre a luz, entre o plano celeste e o plano material é permanente e constante, vai nos dando essa consciência e vai nos dando essa esperança. Então, esse modo, essa sintonia, esse modo com que nossos pensamentos maus vão sendo diluídos pelos fluidos espirituais e vamos diluindo esses miasmas que nos corrompem, e nós vamos melhorando essa conexão com a espiritualidade. Também a Joana de Ângeles fala para nós que a oração é um combustível excepcional, é um lubrificante para a máquina da vida. É um interfone para falar aos ouvidos divinos. Eu gostei muito dessa metáfora. É um interfone para falar aos ouvidos divinos. Tem também uma outra definição que eu achei muito importante: os estágios de elevação. O estágio dessa elevação mental, dessa sintonia do pensamento. Então, o primeiro momento é um momento muito racional, é um momento de pensar. Então, o espírito tem que ter consciência de si mesmo. Então, quando a gente ora, quando a gente pede e quando a gente reflexiona, então essa consciência é a hora que a gente demonstra a nossa humildade, reconhece as nossas fragilidades,
reconhece, está disponível para essa autorreforma e se entrega. Então o espírito tem consciência do que é, quais são as suas limitações e que objetivo ele tem ao fazer essa prece. Depois tem um outro estágio que é essa aproximação para aproximar com a divindade, aproximar-se do mundo espiritual. Então, é o momento que a gente reduz as distâncias vibratórias. Então, entregamos a nossa alma, entregamos o nosso coração, e nós, então, reduzimos essa distância com o mundo espiritual. E o terceiro estágio de elevação é a comunicação propriamente dita, é sentir a presença, num só tempo, dessa transcendência, essa presença do Supremo Ser, da Divina Luz, da espiritualidade. Quando a gente dilata o perispírito, nós estamos relaxados e entregues, e aí nesse momento está se dando, né? Dar-se-á a comunicação, dar-se-á essa comunicação com o mundo espiritual. Estamos então nesse estágio de elevação, atingimos esse grau, né? Esse momento. Também o Evangelho fala e o Livro dos Espíritos também diz para nós, que a prece mais agradável a Deus é aquela que é ditada pelo coração. Assim, preferível é a prece do íntimo à prece lida. Nós falamos disso anteriormente, né? Então, por mais bela que seja, se for lida só com os lábios, ela tem esses estágios que a gente falou, né? De entrar em conexão, em sintonia, ele está reduzido. Outra máxima também do Evangelho, que é muito importante falarmos dessa conexão, a recomendação de Jesus: vigiai e orai. E aí, vigiai e orai para não cair em tentação, que seria isso, a tentação, né? Todos os estímulos que vêm em oposição a tudo, a nossa consciência, aos nossos atos, ao nosso equilíbrio, né? Ao nosso comportamento fraterno, tudo que vem contra tudo isso, tudo que faz oposição à nossa fraternidade, ao nosso equilíbrio, né? E aí é o nosso desvio, por assim dizer, né? Aquele que ora com fervor, diz a questão 660 do Livro dos Espíritos, e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É o tempo todo nós fazendo essa conexão e tendo essa consciência, todo esse trabalho de reforma íntima, por assim dizer. A Joana também fala no livro Dias Gloriosos que muitas vezes nós vamos enfrentar campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, imantadas por seres perversos. Mas somente a gente vai poder nos conduzir bem nessas batalhas com os recursos morais, porque é preciso que a gente faça essa reforma. Então, que essas energias psíquicas e que essas preces possam nos fortalecer para que a gente busque esses recursos vigorosos e melhore essas emissões vibratórias, e a gente vai saindo, se libertando dessas viciações e dessas influências, né, desses campos psíquicos minados, por assim dizer. A oração é pensamento do homem em comunicação com Deus. É um acender de luzes na antecâmara da alma. Gostei muito dessa metáfora. É vigilância, é cuidado, é atenção para com nossos pensamentos e reações. Então, a espiritualidade, ainda sobre o vigiar e orar, diz, né? Juntas, a oração e a vigilância são os mais poderosos antídotos contra o mal. E quais são essas respostas que a gente recebe com as preces, né? Então, o homem se acha na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, não é? Então, o que acontece?
nós recebemos os estímulos dos espíritos de luz, né? Então, nós encarnados vamos captar esses estímulos. Então, essas são as respostas. Nós nos colocamos na posição de alguém que solicita, mas nos colocamos disponíveis para receber, melhorando a nossa sintonia, a nossa vibração, e aí nós vamos receber esses estímulos dos espíritos de luz. Então, como diz o Evangelho, nós então vamos captar, nós aqui, os encarnados, que a gente está falando sobre a nossa perspectiva de nós encarnados, né? Então, quais são essas nossas atitudes, né, para com as preces? Então, nós precisamos ter postura mental que estimule o fluxo inspirativo da oração. Nós precisamos ter posturas mentais que estimulam o fluxo inspirativo das orações. Então, devemos nos colocar diante de Deus e não diante dos homens. Então, o amor, na verdade, é preciso que a gente se reconcilie com tudo aquilo que está nos perturbando, é preciso que busquemos a paz, essa reflexão. Precisamos nos elevar para que a prece possa ter essa sintonia, possa alcançar esses estágios, possamos alcançar os amigos espirituais, possamos alcançar Jesus, possamos alcançar a Deus, alcançar a Divina Senhora, possamos ter essa paz, refletir sobre as nossas limitações e nossos potenciais, possamos reconhecer que nós podemos servir, que podemos cumprir aquela carta compromisso do Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Para isso, precisamos ter essa consciência de quem somos, como estamos sintonizados e como podemos servir, porque pedir para nós e para os outros. Como ensinar os nossos filhos, os nossos pequeninos a ter fé, ter o dia do culto do Evangelho no lar, ter o dia de fazer as preces, não só para pedir, preces para agradecer, celebrar, louvar, desde pequeninos, ensinar os pequeninos a fazer essa conexão divina com a divindade, dar testemunhos quando receber uma graça, dizer, olha, como a providência divina foi boa para conosco, como Deus nos ajudou. Testemunhar isso é muito importante, porque desde cedo nós ensinamos, educamos os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, a fazer essa conexão com a espiritualidade e aumentar a sua fé, aumentar a sua crença em Deus, porque é uma experiência muito pessoal, muito particular. O Leon Denis, no livro No Invisível, num capítulo aqui que ele nos ensina a trabalhar, a organizar os grupos mediúnicos, etc., e ele diz como fazer essas conexões, como é a hora da prece, a hora de nos envolver com os guias espirituais, com a divina luz, entrar no foco divino, como se elevar. Então, ele diz assim, a prece desprende a alma humana da matéria, que a escraviza e a aproxima do foco divino. Estabelece uma sorte de telegrafia espiritual, por cujo intermédio o pensamento do alto responde à solicitação de baixo, desce às nossas obscuras regiões. É preciso que a gente se eleve para que o foco divino nos ilumine. Também
A Joana diz para nós que a prece talvez não mude as circunstâncias, mas dá visão para compreendê-las e forças para superá-las. Porque às vezes pedimos e a gente acha que a espiritualidade vai dar solução. A gente quer a solução. Muitas vezes ela nos inspira para que busquemos a solução, para que fiquemos fortes e possamos compreender outras saídas. Isso é muito importante. Com essa consciência, com esse entendimento é que vamos fortalecer a nossa fé, vamos ampliar essa nossa conexão com o mundo espiritual. Outro pensamento muito importante é que sem a oração dificultamos o nosso maior aliado no fortalecimento de nossas defesas orgânicas, a esperança. Então, a esperança é uma energia, né? A esperança é uma grande aliada para a cura, para as defesas orgânicas, imagina. Porque é uma energia muito impulsionadora. Os pensamentos alterando complexas formações celulares e moleculares do nosso corpo. A Luzia Matias, no livro Autocura, ela demonstra isso e prova isso o tempo todo. Desde eu acordar, o trabalho que ela fez de autocura, trabalhando a sua cura e se curou, a consciência dela, que a gente falou disso antes, ao beber a água, ela pensava que as moléculas da água entrariam no seu corpo e iam alterar as desarmonias celulares e moleculares do seu corpo. Então, uma programação muito poderosa, imbuída dessa consciência e dessa energia de esperança. A prece harmoniza o tom vibratório do indivíduo, revitaliza o metabolismo perispiritual, reorganiza o campo das moléculas. É disso que nós estamos falando. A prece evita doenças originárias de vibrações desorganizadas da mente em desequilíbrio. Quando oramos, abrimos possibilidades para que a luz se faça perene em nosso derredor. Portanto, queridos, orar é asepsia, é energia, é cura, orar é paz, orar é esperança. Vigiai e orai. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores e a todos nós que estamos nessa senda. Muita paz.